Olá pessoal, tudo bem? Eu queria trazer para vocês na prática um exemplo de Poka-Yoke através deste instrumento aqui, o Smart Multímetro da GVDA, que tem embarcado a tecnologia Poka-Yoke, que não podemos chamar de anti-burro, porque quem manuseia um instrumento elétrico como esse aqui, por mais esmerado na arte da eletricidade que ele seja, ele pode cometer erros por N motivos. E de forma alguma podemos chamar esse profissional de burro por ter cometido um erro. Então, se você tiver um instrumento que faz esse processo, esse gerenciamento, que emita alertas quanto a um possível erro na aquisição de uma grandeza elétrica, por exemplo, que venha a derrubar um sistema de um processo, é muito mais interessante. Eu tenho aqui 4 jacks para fazer aquisição de várias grandezas elétricas, como corrente, tensão, resistência, impedância, etc. e tal. Se por acaso você colocar a ponta de prova do multímetro no jack errado, você pode derrubar um sistema inteiro. Você pode provocar um curto-circuito numa fonte de um CLP, por exemplo, e derrubar todo um processo. Mas se você tiver um instrumento como esse aqui, que emita um alerta quanto a um possível erro na medição, é muito melhor. Vou te dar um exemplo aqui na prática. Eu vou colocar agora a ponta de prova do multímetro no jack de medir corrente. Olha só o que acontece. Automaticamente ele corrige a escala do multímetro para medir a corrente. Então, se eu tiro a ponta de prova daqui e coloco em outro, olha só o que vai acontecer. Automaticamente já acendeu uma luz vermelha ali dizendo o seguinte: opa, algo errado. Preste atenção. Reveja o seu processo. Ficou interessado? Então é sobre esse instrumento que nós vamos falar hoje. Então a primeira demonstração operacional vai ser justamente medir a tensão aqui e testar o DR para ver se realmente ele funciona. Então vamos reiniciar aqui o nosso multímetro para que vocês possam ver o passo a passo de como colocar aqui as pontas de provas nos jacks. Ele está acendendo aqui justamente porque ele está na escala automática. Ele mede de forma automática tensão, continuidade e resistência. Então a ponta de prova vermelha do multímetro, que é essa aqui, eu vou colocar aqui nesse jack de input. A ponta comum, que é a preta, vou colocar aqui no jack comum. E ele vai medir tensão, resistência ou continuidade de forma automática aqui, conforme a gente vai ver agora. Vou colocar aqui a ponta de prova preta na barra de neutro e vou colocar aqui a ponta de prova vermelha aqui na saída do disjuntor. Como o mesmo está desligado, eu não tenho nada aqui, ó. Nada eu tenho. Mas eu tenho aqui continuidade entre a saída do DR e a barra de neutro. Agora nós vamos ligar aqui o DR e o disjuntor termomagnético e vamos medir tensão nas saídas dos mesmos. Sem mexer na escala do multímetro, eu tenho aqui 217,6 volts. Na saída do disjuntor, a mesma coisa. Aqui eu tenho a mesma coisa. Agora nós vamos fazer aqui o teste do DR. Apertando esse botãozinho aqui, ele simula uma fuga de corrente às massas. Simulando aqui, não temos mais tensão. E, ao menos no teste, ele funciona. Agora eu gostaria de fazer um teste mais invasivo, mais agressivo ainda. Um teste real, simulando aqui uma fuga real. Para isso eu vou fazer aqui, colocar esse jumper aqui na saída do meu disjuntor e colocando ele, a outra extremidade aqui na barra de terra. Provavelmente o DR vai desarmar e o disjuntor não, porque a corrente que vai passar é no máximo 30 mA antes que o DR atue. Ok? Tá aí, portanto, o DR atuou e o disjuntor termomagnético não atuou. Agora nós vamos fazer o contrário. Vamos testar para ver
se o disjuntor termomagnético funciona aqui, provocando um curto-circuito entre fase e neutro dessa vez. Provavelmente apenas o disjuntor termomagnético vai atuar. A gente vai ter uma pequena centelha aqui, uma pequena explosão, mas não se assustem e não tentem fazer isso em casa. Olha só. Apenas o disjuntor termomagnético atuou e o DR não atuou. E agora, pessoal, vou explicar por que o DR não atuou. Embora ele consiga enxergar com muita precisão fugas de correntes, as massas, as malhas aterradas, ele não consegue enxergar um curto-circuito, porque ele não é dedicado para isso. Para isso a gente tem um outro componente chamado DDR, que é um combo, uma mistura de DR com o disjuntor termomagnético. Mas isso é tema para um outro bate-papo. O que eu quero agora é mostrar aqui o funcionamento do nosso Smart Multímetro. Então, eu tenho aqui uma tomada que a gente montou e nós vamos medir agora a tensão na tomada. Por definição, pessoal, essa tomada ela está padronizada em relação às cores preconizadas na NBR 5410, que diz que o meu neutro tem que ser obrigatoriamente azul claro, o meu terra verde ou verde amarelo e a fase pode ser qualquer cor desde que não seja verde ou azul. Então aqui nós sabemos que eu tenho a fase aqui nesse condutor vermelho, o terra aqui no verde e o neutro aqui no azul. Para medir tensão numa tomada, a polaridade não é importante. Você pode colocar a ponta de prova vermelha no neutro ou vice-versa e não muda o valor, já que a corrente alternada é uma corrente que se alterna no tempo. Tá? E, portanto, 217 volts em corrente alternada. Se eu mudar a ponta de prova, nada vai acontecer. Isso teria algum efeito em corrente contínua, mas em corrente alternada não há polaridade. Na sequência, a gente mede tensão entre fase e terra. Só mudando a ponta de prova, eu tenho aqui basicamente o mesmo valor que eu tenho entre fase e neutro. Ou seja, isso mostra que o meu sistema de aterramento está muito saudável. A maior tensão, pessoal, que deve haver entre terra e neutro é de 5 volts. Tá? O ideal é que seja 0 volt, mas se você obter no máximo 5 volts, inclusive com carga, esse mostra uma saúde do sistema, embora a gente deve medir as malhas de aterramento com terrômetros, que são instrumentos dedicados para isso, que é tema para um outro bate-papo. Vamos medir a tensão entre neutro e terra. Olha só, aqui na tomada. Tensão é de 1.05 volts, 1.2, oscila um pouquinho, está absolutamente dentro da normalidade, haja vista que a máxima tensão que deve haver aqui com carga é de 5 volts. Outro ponto a ser observado é que não há continuidade entre terra e neutro aqui. Embora isso seja permitida em quadros de distribuição, você jampear o terra com o neutro, isso pode ser feito, porém, o DR deixa de funcionar a contento. Se você fazer um jump entre terra e neutro aqui, o DR ele pode não funcionar a contento. Tá ok, pessoal? Para o DR funcionar, terra deve ser separado do neutro dentro dos quadros de distribuição. E agora, pessoal, sem mexer aqui na escala do multímetro, de forma automática, nós vamos medir aqui a tensão nessa pequena bateria de corrente contínua e que tem polaridade. Se vocês observarem aqui, nós temos um sinal de mais aqui, é o positivo, e o sinal de menos aqui, é o negativo. A ponta de prova vermelha, que é a positiva, sempre deve ir no sinal de mais, e a negativa no sinal de menos. Se você inverter, nada acontece, mas o valor aparece invertido lá. Então está aqui 9.6 volts. Se eu inverter as pontas de prova, nada acontece, porém aparece um sinal de negativo aqui, informando que a polaridade está invertida. Observe que o multímetro ele se adapta automaticamente a essa situação.
O multímetro ele se adapta automaticamente, 217 volts, corrente contínua e continuidade. É por isso que ele é chamado de Smart Multímetro. E agora, pessoal, nós vamos medir aqui diodos. Tá, esse aqui é o símbolo do diodo, do semicondutor. Então, eu tenho aqui na placa alguns, e com a ponta de prova positiva vou colocar desse lado aqui, supondo que isso aqui seja o anodo do cara, ele vai conduzir. Tá aí, conduziu. Esse é o anodo, positivo aqui é o anodo e o preto negativo é o catodo dele. Se eu inverter isso aqui, tá aí, ó, não conduz num sentido e conduz no outro. Isso é uma característica dos semicondutores, ó. Próxima medição agora é o de capacitância. Para isso nós temos aqui um pequeno capacitor. Para fazer esse teste, a gente vai utilizar aqui essas garras de jacaré, para evitar o contato do meu corpo aí com as pontas de prova, já que o meu corpo também é capacitivo e pode influenciar nessa aquisição dessa grandeza elétrica. Então vou colocar aqui a ponta de prova, não tem polaridade também, sem interferência do meu corpo. E olha só, nós temos aqui justamente 15,92 microfarad. Será que bate aí com a informação nominal do capacitor? Tá aí, trata-se de um capacitor de 16, mais ou menos 5% de tolerância. Está dentro, portanto, da tolerância. Na sequência, a gente mede aqui milivolts. Vamos colocar aqui na escala de milivolts, e para gerar esses milivolts de que a gente precisa, eu vou utilizar esse multímetro de processo aqui que vai gerar esse sinal para a gente. Basta colocar aqui a ponta de prova no gerador de funções, o gerador de sinal aqui do instrumento, que ele vai gerar esses milivolts aqui para que a gente possa ver. Vamos lá. Vamos começar subindo aqui. Olha só, 10,2 milivolts, 20,2 milivolts, 30,2 milivolts, 40,2. Veja que bate perfeitamente aqui com o instrumento, né? Bate perfeitamente. 50, 60. Deixa eu diminuir aqui, deixar um valor exato, chapado. Tá aí, ó. 60 milivolts. 70, 80, 100 milivolts e aí vai. Tá? Então, essa é a escala de medir milivolts. Já já a gente vai voltar a utilizar esse pequeno instrumento aqui, que é um multímetro de processo, que também é um gerador de sinal. Na sequência, a gente mede frequência. Para medir frequência, os plugs já sinalizaram que eu devo ser colocado aqui nos jacks de tensão em comum. E basta plugar isso aqui numa tomada ou numa fonte de corrente alternada para medir a frequência. Provavelmente vai dar 60 Hz, porque a corrente no Brasil é de 60 Hz. Tá? Já sabemos, tá aí, bate perfeitamente. E na sequência, a gente mede agora temperatura, muito legal. Ele já pede para tirar a ponta de prova daqui, colocar os termopares dedicados aqui, que são esses caras aqui. É um termopar do tipo K. E ele já está pedindo aqui para eu colocar aqui as pontas de provas do termopar aqui no jack. Então, vermelho no vermelho e o preto no preto. Tá? Coloco o vermelho no input e o preto aqui no comum. E ele já está medindo aqui a temperatura ambiente, que neste momento é 31 graus. Eu trouxe este copo com água gelada. Vamos colocar aqui o termopar dentro para ver instantaneamente, ó, 9 graus. É rápido, é instantâneo.
9 graus. Vou tirar e a temperatura começa a subir, né, lentamente. Vamos esquentar isso aqui. Logo, logo, ó, fazer um calor aqui na ponta. 36 graus. É importante observar a polaridade, porque se você inverter, dá erro. Um erro brutal, inclusive. 10 graus, olha só o que acontece se a gente inverter isso aqui. Temperatura passa a 55 graus, o que é uma informação completamente errada. Então, a polaridade é importantíssima aqui para você fazer essa aquisição dessa grandeza física de forma adequada. Selecionando aqui essa função, a gente mede tensão por indutância, por aproximação. Olha só, à medida que eu me aproximo de uma fonte de corrente, né, seja ela contínua ou alternada, você tem esses alertas sonoros e luminosos. Olha só. Isso é uma função muito útil para você fazer bloqueios elétricos, para saber se um determinado quadro está energizado ou está bloqueado. Você tanto pode aproximar um instrumento para saber se existe energia por indução, quanto você também pode aproximar aí a ponta de prova diretamente na linha viva. Aqui, por exemplo, ó, essa função serve para eu descobrir quem é a fase do meu circuito. Olha só. A fase vai ser ali. Se eu tocar isso aqui no neutro, nada acontece. Se eu tocar na fase, ele me diz que eu tenho ali uma linha viva. Pessoal, a gente já está chegando aqui ao finalzinho do vídeo. Eu queria mostrar para vocês como medir corrente. Que num multímetro como esse aqui é feita em série, tá? Jamais tente medir corrente, seja ela contínua ou alternada, através de um instrumento como esse, em paralelo com a fonte, porque fatalmente você vai dar um curto-circuito na fonte. Quando eu coloco aqui na minha escala de miliamperes, ele já está dando uma mensagem de erro, dizendo que eu preciso colocar aqui a minha ponta de prova nesse jack aqui. Para fazer essa medição, eu vou desligar aqui a minha fonte e fazer essa engenharia da série aqui. Tá? Eu preciso desconectar esse cara aqui e colocar em série, o instrumento em série com a fonte e jamais em paralelo. Para isso a gente vai utilizar aqui essa garrinha de jacaré e a outra ponta de prova eu volto aqui para onde eu tirei esse fio vermelho de fase. E com isso eu faço uma série do instrumento com a fonte. Agora eu vou ligar aqui uma carga conhecida na minha tomada e vou ligar aqui a fonte. Selecionar aqui corrente alternada. E olha só o que nós temos aí. 531 miliamperes, que é justamente aí a corrente de uma lâmpada incandescente de 100 watts mais uma lâmpada LED de 15 watts. Pode fazer os cálculos aí, tá? Se eu tentar selecionar a outra função, ele não sai daí por questões de segurança. Tá aí o Poco IoK entrando em ação. Para eu medir agora amperes numa escala maior, eu preciso tirar a ponta de prova e colocar aqui no jack. E automaticamente ele já vai medir ali. Vou selecionar corrente alternada e dessa vez ele me deu um valor, o mesmo valor, só que 0,52 ampere, em vez de 527 miliamperes da outra escala, que é a mesma coisa. Com isso, a gente encerra aí essa demonstração operacional de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui do instrumento, que é bastante versátil. Tem uma lanterninha aqui de trabalho, né? Basta pressionar e segurar esse botãozinho aqui. Tem esse suporte aqui para você colocar ele aqui. Ele é todo emborrachado, tá? Algumas características eu vou deixando aqui no vídeo. E com isso a gente finaliza esse bate-papo, esse review de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, seja membro. A gente fica por aqui e até o nosso próximo bate-papo, nosso próximo review aqui no canal da Eletricidade e também no canal Super Tools. Um abraço, pessoal!